Muito bem, gente. Boa tarde. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2021, né? Vamos para mais uma aula aqui da disciplina de Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 2. Hoje, dando continuidade ao que a gente viu na semana passada, a gente ainda vai falar sobre algumas formas de controle de fitoparasita, né? Mas hoje iremos abordar as formas de controlar culturalmente falando, mecanicamente e de forma também manipulando o genoma, né? Ou seja, a gente está falando do controle de fitoparasitas cultural ou mecânico e também controle genético. E como vocês sabem, a aula está sendo gravada para ficar à disposição de vocês aí no canal Vinícius Reis _oficial no YouTube para conseguirem sanar algumas dúvidas, né? Então, vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É apresentar para vocês estratégias para controlar fitoparasitas utilizando métodos culturais ou mecânicos, bem como também métodos genéticos. E o que é que você pode ganhar com a aula de hoje, né? Vocês vão ter a possibilidade de aprofundar os conhecimentos sobre métodos de controle mecânico e genético de fitoparasitas, caso vocês já tenham tido algum contato. Vocês podem, inclusive, até já ter feito alguma técnica, alguma prática dessa daí, né? Mas não associaram o nome da técnica que vocês fizeram com aquilo que vocês vão poder ver hoje aqui na aula, né? Como é que vocês podem associar essas metodologias no campo para controlar fitoparasitas, naturalmente excluindo aí a utilização de produtos agrotóxicos, né, para preservar o meio ambiente. Como vocês sabem, tiverem qualquer dúvida aí, pode me interromper. Bom, vamos iniciar pelo controle cultural ou o controle mecânico, né? Antes de falar disso, é importante que vocês tenham em mente o seguinte, que qualquer que seja a técnica a ser utilizada, né, controle cultural, mecânico, o controle genético, entre tantos outros, é importante que vocês tenham em mente o seguinte, que o custo da aplicação de qualquer medida de prevenção, ele precisa ser inferior ao custo do dano provocado pelo patógeno ou pela doença. Senão, não justifica você implementar a técnica. O que é que eu estou querendo dizer? Que se, por exemplo, aqui falamos em números aleatórios, se o dano da sua praga em uma determinada lavoura vai custar o seu bolso aí R$ 1.000, e para você implementar uma técnica de controle, essa técnica vai custar para você, por exemplo, R$ 1.300, o que justifica você aplicar uma técnica que o custo é maior do que o próprio dano do patógeno ou da doença. Então, é irracional, né? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Que o custo da aplicação dessa técnica, dessa medida, precisa ser inferior ao dano que essa praga, esse patógeno, ele provoca ou irá provocar na sua lavoura. Portanto, o conceito de controle cultural, ele vai englobar várias medidas que são essenciais, e essas medidas são complementares a outras ações, né, que você utiliza no campo, para que você consiga, de fato, controlar o fitopatógeno, né? Ou seja, aquele organismo que é capaz de causar doença na planta. Utilizando o controle cultural, que também vocês podem conhecer como controle mecânico, o objetivo aqui é fazer com que esse patógeno, né, esse organismo que é capaz de causar a doença, ele não entre em contato com a sua cultura de interesse econômico. Ou seja, você vai utilizar técnicas, estratégias para que você fuja, escape das condições de ambiente que são favoráveis ao patógeno. Portanto, no controle cultural, um dos objetivos é você fugir, ou seja, fazer com que a sua cultura de interesse econômico ela não esteja suscetível ao ataque de uma praga ou doença. E isso a gente vai ver ao longo da aula de hoje como é possível fazer. Por exemplo, simplesmente plantando em uma época onde as condições ambientais, por exemplo, de temperatura, sejam desfavoráveis ao surgimento de determinada praga. Mas é claro que para isso a gente precisa conhecer as condições ideais para o crescimento da nossa cultura de interesse. Não adianta também você tentar fugir do ataque desse patógeno e as condições de cultivo elas não sejam favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Então, vamos lá. Aqui, nesse próximo slide eu mostro para vocês algumas das principais técnicas ou práticas que se utiliza
para o chamado controle cultural. Então, a primeira é a rotação de culturas. E aí eu pergunto a vocês, Conceição, você saberia me dizer o que seria essa rotação de cultura? Professor, rotação de cultura é mais de uma cultura que ela não permaneça ali anualmente para gerar um novo ciclo e dar um descanso na terra também. Mais de uma planta, sim. Mas basicamente assim, né? Então, Conceição, o que a gente faz com a rotação de cultura é justamente isso, é a gente proporcionar que, primeiro, o solo ele tem um descanso para aquela determinada cultura, mas especialmente é você introduzindo culturas diferentes, justamente para você fugir de uma determinada praga, porque as pragas ou doenças, elas são, em sua grande maioria, específicas, ou seja, uma determinada lagarta, por exemplo, ela só vai consumir folhas da soja, por exemplo. Então, se você só planta soja em determinada área, naturalmente, a praga ela vai permanecer ali nos restos da cultura e quando iniciar um novo ciclo, ela vai ter alimento disponível para crescer e, naturalmente, danificar a sua plantação. Se você faz essa rotação de cultura e a cultura introduzida, presta bem atenção, se a cultura introduzida ela não é alvo, ela não serve de alimentação para aquela praga ou doença, então você vai estar proporcionando um descanso na sua área aí, nesse espaço de tempo, e você vai estar fugindo, assim, do ataque daquela praga ou doença. Então, a rotação de culturas também tem essa finalidade. Além de dar um descanso ao solo e aos seus nutrientes, também tem essa finalidade de você fugir do ataque dessas pragas e doenças. Então, a rotação de cultura é fundamental também no que diz respeito a esse controle cultural, né? Então, aí é importante que nessa rotação de cultura vocês conheçam quais são as principais pragas que atacam essas culturas que você está fazendo, esse movimento de rotação de culturas. Senão, também não adianta você fazer a rotação de culturas, mas essas culturas que você está promovendo essa rotação serem alvos da mesma praga. Aí não tem sentido, né? Bom, outra prática dentro do controle cultural é o material de propagação. Ou seja, quando você vai fazer a implantação na sua área de uma determinada cultura, é importante que você tenha consciência da sanidade do seu material. Ou seja, as mudas, elas precisam estar sadias, isentas de patógeno. Se é você mesmo que produz suas mudas na área, você precisa ter essa certificação, essa certeza, melhor dizendo, de que você está colocando na sua área mudas sadias. Se você adquire mudas ou sementes de alguns vendedores, comerciantes, é importante que vocês tenham a consciência de que essas mudas, essas sementes aí, elas estão vindo para a sua área sadia, livre de patógenos, livre de doenças. Senão, naturalmente, você vai introduzir na sua área já a cultura com a possibilidade da infestação dessas pragas na lavoura, né? Então, é importante estar atento à propagação desse material. Bom, outro fator importante que eu até já adiantei aqui no slide anterior, né? O local onde você vai fazer o plantio. Então, é importante que você conheça o histórico da sua área, né? O que é que você já plantou ali, e se esses plantios em anos anteriores, né, em ciclos anteriores, eles têm alguma relação com a possibilidade de infestar essas pragas ou doenças, infestarem a cultura que você vai introduzir nessa sua área, e bem como também a época de cultivo. Quando você pensa que você tem uma cultura que você pode plantá-la ao longo do ano sem nenhuma interferência do clima, é importante que você plante essa cultura em momentos onde há menor ou não haja incidência de insetos considerados pragas ou a possibilidade de infestação de doenças também, né? Então, a época e principalmente o local de cultivo, ele vai influenciar sim. Locais, por exemplo, onde há bastante retenção de água, ou seja, onde o solo fica muito úmido, eles são favoráveis ao surgimento, por exemplo, de pragas do solo, né? Doenças que podem contaminar o sistema radicular das plantas. Então, é importante estar atento a essas situações. Existem organismos patógenos que habitam o solo, que são os nematóides, vou mostrar uma imagem para vocês mais para frente, e que a olho nu a gente não consegue observar, especialmente porque são
patógenos, semelhantes a vermes, né, protozoários, que habitam o solo e que sugam os nutrientes do sistema radicular e, naturalmente, vão provocar, em caso mais severo, aí, a morte da planta, né? Então, é importante estar atento a essas condições. Falando em condições, o estado nutricional da planta, que é o próximo item, né? A nutrição da planta também é muito importante. Então, é fundamental que você forneça para a planta, em termos de adubação, os nutrientes que a planta vai requerer para o seu desenvolvimento, né? De forma comparativa, nós, seres humanos, quando estamos bem alimentados, bem nutridos, a probabilidade de adquirirmos alguma doença é pequena. O contrário é verdadeiro. Se a gente não se alimenta bem, se nós não temos o sistema imunológico funcionando bem, naturalmente, a possibilidade de contrairmos doenças é muito maior. Voltando para as espécies vegetais, né, que é o nosso objeto de estudo aqui, se você não fornece os nutrientes essenciais para que a planta se desenvolva, naturalmente ela vai apresentar alguma deficiência nutricional, seja dos macro ou dos micronutrientes, né? Falando nisso, Vitor, quais são os macronutrientes essenciais para o desenvolvimento das espécies vegetais? Nos diga aí, por gentileza. Enquanto você pensa nos macronutrientes, Conceição me diz quais são os micronutrientes. Conceição? Tá por aí, Conceição? Já vai, professor. Espera aí, que eu respondo. Tá procurando, é? Não! Vitor, quais são os macronutrientes, Vitor? Tá conseguindo acompanhar aí ou não? Bom, enquanto você fala aí, Conceição, os macronutrientes é o famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Né? Isso. Os micronutrientes, manganês, molibdênio, cobre, enxofre, ferro, entre outros. Mas não é porque é macro ou micronutriente que são menos importantes. Os macronutrientes são exigidos em grandes quantidades, mas os micronutrientes também são importantes. Uma vez que, se a gente não fornecer, a planta vai, com certeza, apresentar alguma deficiência nutricional. Portanto, o estado nutricional da planta também é uma forma de controle cultural e que vai propiciar a nutrição adequada da planta e, consequentemente, uma planta bem nutrida, ela vai ter uma probabilidade menor de sofrer a influência do ataque de pragas e doenças. E para que isso seja feito, é importante que, antes de introduzir a sua cultura na área, faça-se uma análise de solo, análise das características físico e químicas. Então, a gente vai analisar quais são as características desse solo e, a partir disso daí, a gente vai ter a possibilidade de enxergar quais são os nutrientes que estão disponíveis no solo. A partir da disponibilidade de nutrientes que a gente tem no solo, a gente sabe qual é a exigência nutricional da planta e se vai haver a necessidade de você fazer uma adubação. Além da adubação, veremos também a necessidade de fazer uma correção do pH, ou seja, se o solo for ácido, é importante fazer técnicas de calagem. Vocês vão ver certamente isso no curso de vocês, se vocês não viram ainda na disciplina de fertilidade do solo. Então, a correção do pH do solo, ele possibilita aí que o ambiente do solo seja favorável para o maior crescimento das espécies vegetais. Bom, uma outra técnica é a irrigação, como vocês podem ver nessa imagem aqui abaixo, né? Uma imagem típica aqui de um sistema de irrigação muito simples, né? E aí, fazendo a irrigação da sua área. O que se observa com muita frequência é o excesso da irrigação. Então, assim como o fornecimento dos nutrientes na quantidade adequada e desejada pela planta, a água também. Você não pode colocar nem água em excesso, bem como deixar de fazer a irrigação correta. Portanto, quando você naturalmente não irriga de forma correta, deixa a desejar, né, não coloca o volume ideal de água, a planta vai apresentar
problema no seu crescimento e, consequentemente, no desenvolvimento da parte comercial, que são as folhas, os frutos, enfim. Quando você irriga em excesso, o que é que pode acontecer? Encharcamento do solo, aí você vai ter uma dificuldade nas trocas gasosas no ambiente do solo, bem como também a possibilidade de ter uma maior infestação de organismos que se desenvolvem em ambientes úmidos. Por exemplo, doenças fúngicas. Ambiente muito úmido tende a surgirem doenças fúngicas, entre outras doenças de solo também, né? Como apodrecimento de raízes, entre tantas outras coisas. Portanto, essas são as principais práticas culturais que vocês podem estar atentos. Não envolve muito recurso econômico, né, financeiro, mas que vão fazer muita diferença. Seja rotação de culturas, estar atento ao material de propagação, ou seja, as mudas, né, e sementes, pensar na época e o local de plantio se é adequado, e estar atento ao estado nutricional da planta, que tem relação com a análise de solo, bem como a correta irrigação para não encharcar o solo ou deixar que o solo, que a planta não receba a água em quantidade adequada. Ok? Dúvidas por enquanto? Conceição, Vitor, estou vendo aqui que você menciona que o áudio está cortando. Conceição, o áudio e imagem está chegando bem para você aí? Conseguindo ouvir bem, Conceição? Tá ótimo, né? Ô, Vitor, então eu peço que você tente desligar e ligar novamente o seu áudio aí para ver se você consegue acompanhar, porque provavelmente não é aqui, né? A Conceição está conseguindo ouvir bem. Ok? Bom, vamos aqui para outras estratégias que estão relacionadas com... Melhorou, né, Vitor? Beleza, ótimo. Para estratégias que vocês podem utilizar também para diversificação de componentes da vegetação onde está inserida a sua área aí, para que você consiga minimizar alguns impactos também, né? Em função da influência do tempo, do clima. Então, o que se pode fazer, como vocês observam nessas imagens aí, é a instalação de barreiras vegetais que vão funcionar como verdadeiros quebra-ventos. Então, observe nessa imagem aqui a direção do vento, né? Partindo aqui da esquerda para a direita. Então, o vento aqui, ele não vai conseguir provocar danos aqui na sua lavoura. Por quê? Porque tem uma barreira aqui vegetal. E essa barreira vai funcionar literalmente como quebra-vento. Significa dizer que o vento ele vai mudar a sua trajetória e, consequentemente, ele vai minimizar ou, pelo menos, não provocar danos na sua cultura, né? Danificando aí suas espécies vegetais cultivadas. Porque em regiões onde há incidência de ventos fortes, essa estratégia aqui pode fazer com que o vento tenha sua velocidade reduzida, diminuindo assim consideravelmente o impacto em relação aos danos, né, provocados na lavoura. Então, vai melhorar o equilíbrio do microclima no seu plantio de interesse econômico, né? E aí, consequentemente, melhorando esse microclima, você vai ter uma melhor atividade do solo, vão ser atraídos insetos benéficos, como aqueles que podem polinizar suas culturas, e, consequentemente, a gente vai ter a possibilidade de ter uma redução considerável do que a gente conhece como erosão eólica, que nada mais é do que erosão provocada pelo vento. Quando o vento ele é muito incidente, muito forte, e que a gente não observa essas barreiras naturais, né, como plantas, para quebrar a velocidade do vento, o vento ele vai sair arrastando solo aí por longas distâncias. E isso a gente conhece como erosão eólica, que é o deslocamento de partículas do solo ali da superfície para longas distâncias, provocado pela incidência de vento. Isso é a erosão eólica. Mas, por outro lado aqui, nós temos também, né, que se você não analisa corretamente quais são as espécies que você precisa plantar para fazer uma barreira física ali, uma barreira vegetal para impedir
a ação do vento, você pode estar implementando modelos inadequados, ou seja, fazendo com que a sua área ela esteja completamente impermeabilizada, ou seja, onde o vento ele simplesmente ele não consegue passar, provocando aqueles redemoinhos, e aí vai provocar um dano, né? Como vocês podem ver aqui através da ilustração, né? Esses redemoinhos aqui, e aí pode provocar danos aqui, tombando espécies vegetais, como é o exemplo aqui. Nesse modelo mais adequado aqui, há sim o plantio de espécies vegetais, provocando uma barreira, mas há a permeabilidade, ou seja, a possibilidade da passagem do vento, ele não é totalmente barrado, né? Então, aí você consegue fazer uma barreira vegetal de forma inadequada. No modelo inadequado, como vocês podem ver aqui, há um adensamento, ou seja, uma concentração muito grande dessas espécies vegetais, e aí o vento ele passa, o que passa provoca esses redemoinhos, provocando danos na cultura de interesse plantada aqui. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma tabela, né, onde vocês tiverem interesse, né, temos aqui, ó, a fonte, né, Oliveira, 2009, né, entre outros autores, publicou esse trabalho, onde ele trata aqui de um conjunto de espécies de plantas que, para você fazer esse manejo agroecológico, mostrando as vantagens e as desvantagens que você vai utilizar para colocar essas barreiras. Mas aí temos as barreiras externas, ou seja, que ficam nas bordas do plantio, e temos também as barreiras que ficam internamente, ou seja, entre os plantios, e a gente vai ver essa diferença aqui agora. Inicialmente, para o plantio dessas barreiras externas, aí os autores colocam aqui algumas plantas de interesse, né, para fazer esse papel de barreira vegetal e quebrar a velocidade do vento. Então, podemos colocar barreiras externas com abacate. A grande vantagem é que você é uma espécie comercial, ou seja, o fruto do abacate ele pode ser comercializado, portanto, a vantagem é que vai ter uma geração de renda. Por outro lado, a desvantagem é que há um crescimento lento, é de difícil manejo, você tem que fazer tratos culturais, como, por exemplo, podar, fazer pulverização, ou seja, é um cultivo comercial também, né? Outra barreira externa pode ser a banana, assim como o abacate, há a possibilidade de geração de renda e tem o crescimento rápido, ok? Boa tarde, Ediane. Antes tarde do que nunca, né? Vitor, pode falar. Bom, Vitor, se você quiser, pode ficar à vontade, né? Boa tarde, Ediane. A gente está falando hoje aqui sobre controle... Não, professor, eu estava falando que a questão de utilizar... Siga. Pode falar. E aí, Vitor? Meu professor, está me ouvindo? Perfeito, pode falar. Eu ia falar na questão da utilização da bananeira, né, como barreira. Que, assim, a gente tem experiência aqui, né, pela questão da região, né, em que ela não é muito boa, né, pela questão do vento, né, porque qualquer vento forte tem um tombamento, né, da planta. A que é, assim, mais utilizada, né, que mais utilizam, até pela questão que não precisa ter o escoramento, né, da planta, é a cultivar a banana maçã. Mas a banana da terra, ela não é bem suscetível à questão, né, de tombamento, porque ela é uma planta mais alta e tem um fruto maior, né? No caso, o cacho de banana é maior. Então, qualquer vento, né, qualquer fator, até a questão de se você não escorar direito, ele vai haver o tombamento. Vai pesar mais, né? Nesse caso aí, Vitor, você realmente adiantou algo que eu ia falar mais para o final, quando eu iria falar de barreiras internas, né? Mas não tem problema. O que acontece? Alguns modelos eles vão servir para algumas regiões e outros não. O que vai fazer com que você adote essa estratégia é justamente você conhecer a incidência dos ventos,
direção dos ventos e principalmente a velocidade. Você já traz um exemplo aí que, por exemplo, por experiência própria, a banana ela não vai conseguir atingir o objetivo que é barrar o vento, principalmente pela questão justamente do tamanho, do peso, né, dos frutos, do cacho, enfim. A estratégia seria, por exemplo, plantar eucalipto, gliricídia, manga, né, depende da região, o próprio abacate, como eu já citei, enfim, capim-elefante, que tem um crescimento rápido e é alto, né, enfim, a experiência de vocês é que vai, a partir desses dados aí de possibilidade de você introduzir na sua área essas culturas, é que vocês vão enxergar qual a estratégia mais viável no sentido de proteger a cultura ali principal da incidência desses ventos. Mas, assim, o principal vocês compreenderem que é possível colocar nas barreiras, tanto externas quanto internas, plantas espécies vegetais que podem lhe dar algum retorno, né? Não só plantar para fazer, por exemplo, um sombreamento, enfim, que traga algum benefício. E se esse benefício for na possibilidade de comercialização de frutos, melhor ainda, né? Uma vez que você vai ter vai ter necessidade de fazer esses traços culturais, né? Plantar, fazer podas em algumas espécies. Beleza? Eu estava falando, Ediane, a gente está falando hoje sobre controle cultural e genético, mas estamos ainda na parte do controle cultural, né? Nós estamos exemplificando com essa tabela aí algumas espécies que podem ser plantadas com barreiras externas para impedir a ação dos ventos que podem provocar danos na cultura de interesse principal do produtor. Aí seguimos aí com outras plantas, né? O café arábica, a cana-de-açúcar, capim-elefante, como eu acabei de comentar, né? Plantas maiores, né? Como as cipestres, o cravo, eucalipto, gliricídia, hibisco. O hibisco ele tem é interessante porque deixa a área um pouco mais ornamentada, né? Atrai polinizadores, como vocês podem ver aqui, e, por outro lado, tem a desvantagem que o crescimento é um pouco mais lento. Enfim, temos aqui algumas possibilidades de utilização de espécies vegetais como barreira externa, e aí vocês têm as vantagens e desvantagens. O próprio colega Vitor aí já colocou uma desvantagem na utilização da banana, portanto, é hora de colocar na balança. Compensa colocar essa espécie, é mais vantajoso, ou é melhor partir para uma outra espécie? Aí é a experiência prática que vai demonstrar para a gente o que é mais viável. Aqui temos um exemplo, né, dessas barreiras externas ou estratégias que são utilizadas para diminuir a incidência desses ventos. Então, na seta vermelha, como vocês podem observar aqui, nós temos aqui uma fileira de eucaliptos plantados. Então, é bem utilizado em regiões planas e de incidência de ventos, né? Então, eucalipto, aqui, exemplificado pela seta vermelha. Em seguida, vocês estão vendo aqui, ó, representado pela seta amarela, uma fileira de milho. E, por fim, numa seta azul aqui, vocês estão vendo aí plantio de bananeira, protegendo aqui a espécie principal. Então, observe que tanto a bananeira quanto o milho e também o eucalipto são espécies que podem ser perfeitamente comercializadas, ou seja, não vão servir apenas de uma barreira física, mas também como uma fonte de renda para o produtor, além da sua cultura principal. Exemplificando aí a possibilidade da utilização dessa estratégia do controle físico. Ok? Dúvidas por enquanto? Ediane, Conceição, Vitor? Não? Então vamos lá. Bom, aqui mais uma outra foto. Essa propriedade aí é localizada na região de Brasília e, como vocês podem imaginar, uma região bastante plana e com incidências de ventos muito fortes, né? Então, aqui ao fundo a gente tem barreira, né, de plantas de crescimento mais alto, né? São alfineiros, serve até como decoração, né? E observe aqui, ó,
que a estratégia foi colocar, como vocês estão vendo aqui na seta do mouse, né, as barreiras com um espaçamento um pouco maior, né? Ou seja, não há uma impermeabilização, não há vedação completa dos ventos, justamente para que não ocorra aqui a passagem do vento por cima e aquele redemoinho aqui provocando danos nesse cultivo aqui. Então, observe que é um raleamento, ou seja, um distanciamento entre as plantas para permitir que o vento ele passe, mas não então uma incidência tão forte, diminuindo assim a incidência ou a velocidade dos ventos. Só para ilustrar. E aqui eu mostro para vocês também, né, uma fotografia naturalmente aérea. E aí vocês estão vendo, primeiro aqui, né, a proteção externa, acompanha o mouse aí, né, a proteção externa da área da propriedade. E dentro, indicada aqui pelas setas vermelhas, observe aí as barreiras internas, ou seja, plantios aqui entre os cultivos para também reduzir aí a incidência dos ventos aí nessas áreas, também localizada no Distrito Federal, exemplificando a possibilidade de colocar essas barreiras internas. E falando em barreiras internas, mostro para vocês aqui, ainda utilizando espécies que podem ser úteis. E também, assim como as barreiras externas, nós temos vantagens e desvantagens. Então, isso pode variar de região, né? Claro. Então, mais uma vez, temos aqui amora, banana, café, cravo de defunto, crotalária, eucalipto, enfim, várias espécies que, assim também como nas barreiras externas, vão apresentar vantagens e desvantagens. Por exemplo, aqui, café. Vai propiciar a geração de renda, uma vez que você vai comercializar o fruto, você tem um aumento da diversidade da sua área, né? Não estamos falando só de monocultivos, e isso vai fazer com que insetos sejam atraídos, insetos especialmente aqueles que podem ser considerados polinizadores, que são insetos que controlam outras pragas, né? Então, portanto, essa é uma vantagem. A desvantagem é que você tem um custo elevado de mão de obra no início da implementação. Não esqueçam que é um cultivo comercial, né, o café, e, portanto, exige todos os tratos culturais que uma cultura necessita. Temos aqui, como último exemplo aqui, feijão, né, feijão guandu. Ele vai aumentar a fertilidade do solo, ele promove a ciclagem de nutrientes, pode ser utilizado na alimentação animal e, principalmente, ele devolve ao solo nitrogênio, ou seja, há uma fixação de nitrogênio quando você faz o plantio do feijão guandu. Por outro lado, considerado com outras culturas que podem ser utilizadas com barreira interna, apresentam um manejo mais difícil. Então, aqui são alguns exemplos dessas plantas que podem ser utilizadas com barreiras internas, apresentando aí suas vantagens e desvantagens. Dúvidas? Onde você está quieta? O que é que houve? Boa tarde. Eu estou tentando acompanhar aqui, que eu cheguei atrasada. Muito bem. Qualquer dúvida pode interromper. Vamos lá. Bom, em relação a mais uma estratégia de controle cultural para conseguir escapar, fugir dos fitopatógenos, né? Então, a gente pode utilizar o consórcio de plantas na nossa área ou policultivo. Então, o consórcio nada mais é do que a combinação de plantios diferentes e tem o objetivo de você potencializar a eficiência no uso dos recursos que estão disponíveis na sua área ali, né? Então, o consórcio nada mais é do que a combinação de plantios diferentes em uma determinada área. Já o policultivo, que pode também ser considerado um consórcio, você vai utilizar diferentes plantas, como por exemplo aqui nessa imagem, né? Policultivo de hortaliças, várias hortaliças, né? Nós temos aqui numa determinada área.
como o próprio nome já está dizendo, policultivo, várias plantas cultivadas em determinada área. Já o consórcio, ele vai estar restrito, por exemplo, aqui nessa imagem, tomate com repolho, ou couve com cenoura, cenoura com cebola, enfim, nessa área. O consórcio, geralmente, ele está associado aí à combinação de diferentes espécies. Neste exemplo aqui, a gente tem tomate com repolho, nessa área aqui. Aqui a gente já tem um policultivo, várias espécies de hortaliças cultivadas na mesma área. A estratégia é... Pode falar. Não, eu só ia acrescentar que o consórcio, a gente tem alguns critérios para observar, que o senhor falou da espécie, mas a gente tem que analisar também a questão da família, que ela tem que ser diferente. Isso. E quando a gente está falando, Ediane, de fuga de espécies patógenas, esse é um fator, eu até já comentei um pouquinho antes no início da aula, que a gente tem que estar atento qual a biologia desse inseto considerado praga ou da própria doença, porque se você coloca na mesma área duas espécies que são atraídas por uma praga, não adianta você fazer esse consórcio, né? Porque ela vai conseguir provocar danos ou doença na sua área. O ideal é que você tenha essas espécies combinadas de modo que você consiga fugir da incidência de determinada praga. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É utilizar técnicas, práticas culturais para fazer a fuga, para que a sua área não seja atraída por esses insetos ou considerados pragas ou doença, né? Mas é isso mesmo. Bom, aqui a gente tem mais uma tabela onde vocês podem observar espécies que podem ser cultivadas em consórcio ou também policultivos. E aí também temos as vantagens e as desvantagens, né? Não vamos falar de todas aqui, mas vamos, por exemplo, utilizar alho e alface aqui. Alho e alface. Qual é a grande vantagem? Pelos produtos voláteis que são produzidos por essas plantas, né, principalmente o alho, há a possibilidade de repelência de pragas, né, como, por exemplo, os tripes. A desvantagem, o ciclo das plantas é bastante desigual, enquanto que o alface é mais rápido, o alho fica por longo tempo de forma, entre aspas, aí, solteira, né? Então, o consórcio aí, ele só se estabelece durante um período, porque o alho tem um ciclo de vida mais amplo. Outro tipo aqui, café e banana. Então, você vai ter a possibilidade de fazer o sombreamento do cafeeiro, né? Porque a banana ela se estabelece muito rapidamente. Aqui, os autores não colocaram nenhuma desvantagem, né? O que é muito bom. Em relação aqui, por exemplo, a milho e feijão, para a gente avançar, né? Milho e feijão. Você vai ter a possibilidade de fixação de nitrogênio, por conta principalmente do feijão, né? Aproveitamento de água e adubo, descompactação de solo, diminuição de tratos culturais, como é o caso de capinas, atração de insetos benéficos, entre outras. E como desvantagem, nós temos aí aumento de doença de solo e sincronização dos tratos culturais e atração de vaquinhas, que são outros insetos que vão provocar danos aí, principalmente na parte aérea ou dos frutos desse consórcio. Então, são vários exemplos de espécies vegetais que podem ser consorciadas, mas não tomem esses exemplos apenas como modelo. A partir disso aqui, eu vou utilizar na minha área e vai dar certo. São exemplos que deram certo em algumas áreas, como nesse trabalho publicado aí pelo autor Almeida e outros autores em 2003, e que deu certo, mas que é importante verificar se na sua região o clima, a incidência de pragas no período que você vai plantar vai dar certo. Mas são estratégias que pode ser que não dê certo com essas culturas, mas para a sua região, mas o consorciamento, o policultivo, com certeza ele vai permitir que a gente tenha uma menor incidência de pragas e doenças, porque há a possibilidade de você diversificar o cultivo, né? Quanto mais diverso o ambiente, menor será a incidência de pragas e doenças. Isso já é estabelecido.
Bom, eu disse no início do nosso bate-papo aqui que a possibilidade de observarmos no solo aí, principalmente quando você tem um solo mais encharcado, alguns insetos e pragas, vermes e nematóides que vão afetar o sistema radicular. Um desses problemas é a infestação de nematóides. Então, tem um nematóide muito conhecido que o nome científico é Meloidogene, como vocês podem ver aqui, ó, Meloidogene. Tem algumas espécies, né? O gênero é esse, Meloidogene. Então, ele vai infestar a raiz da planta, né? Ao invadir o sistema radicular, ele vai provocar o entumecimento, parecendo uma esfera ali no sistema radicular, em função do seu desenvolvimento, como vocês podem ver aqui, né? E, naturalmente, ele cresce às custas, ou seja, se alimentando dos nutrientes da planta. Então, a adoção dessas técnicas de controle cultural pode, por exemplo, fazer com que a gente fuja aí do ataque desses nematóides, né? Então, essas ações preventivas são sempre muito mais importantes do que aquelas ações onde você precisa introduzir em determinada área após a infestação de uma praga ou doença. Portanto, dito isso, a adoção do controle cultural depende muito da capacidade de convencimento do produtor. Por que eu digo de capacidade sua aí, enquanto profissional, de convencer o produtor? Imagina vocês aí que são estudantes, filhos de produtores, por exemplo, e que têm os pais mais velhos que trabalharam aí a vida toda só um minutinho, Ediane. Trabalharam a vida toda na roça, e você chega aí muito recente, com conhecimentos muito recentes, muito novos, e diz que para o seu pai, para o seu avô, enfim, que vocês precisam adotar técnicas diferentes. Então, o convencimento é muito mais importante do que a simples visualização. E quando a gente fala de patógenos que estão no solo, que ninguém está vendo, é mais difícil ainda, né? Então, mas antes de continuar aqui, diga, Diane. Em relação a isso aí que você acabou de falar, sobre a dificuldade de se identificar esses patógenos, principalmente por estarem no solo. E no caso específico dos nematóides, eles ainda são confundidos com as bactérias diazotróficas, né, que são as fixadoras biológicas de nitrogênio, por conta deles formarem parecido o nódulo que a bactéria de fixação de nitrogênio ela forma. Perfeito, Ediane. As bactérias que são Rhizobium, Bradyrhizobio, né, que estão localizadas no sistema radicular, especialmente de plantas leguminosas, elas vão formar esses nódulos, parecendo umas esferas mesmo, no sistema radicular. E aí, somente a experiência para você, ao levar para o laboratório e abrir esses nódulos, é que você vai conseguir identificar se são bactérias ou nematóides, que, apesar de serem pequenos, são seres que conseguem se locomover em ambiente aquático, e com o auxílio de uma lupa, por exemplo, dá para você identificar esses nematóides, né? Alguns outros sintomas, como amarelecimento de algumas partes da planta, vão nos dar a ideia em campo, né, que pode ser ataque de patógeno, né? Então é importante conhecer tanto o ciclo de vida do patógeno, né, aquele que causa a doença, como também da espécie vegetal. A grande maioria dos produtores não tem conhecimento sobre microbiologia, por exemplo. Por isso que essa questão do convencimento é importante, né? E conhecer também como a planta ou o patógeno se comporta, né? Porque eles vão nos dar alguns sinais de que está ali presente na área. É importante destacar, por fim, que os benefícios do controle cultural são difíceis de serem percebidos. Por quê? Porque são ações preventivas, ou seja, você está prevendo que a doença se estabeleça, né? Diferente das técnicas do controle químico, por exemplo, que quando a doença está instalada na área, você vai ali e faz uma aplicação e daqui uma semana você já vê o resultado, né? Mas quanto se economizou com ações preventivas e principalmente pensando a longo prazo, quanto que se deixou de agredir o ecossistema, o ambiente, os animais, a diversidade local, a saúde animal e humana, né? Então,
O controle cultural, ele tem todas essas vantagens, mas é claro que não é muito fácil de ser implementado. Bom, aqui, eu falei no primeiro slide aqui da nossa aula de hoje que essas ações, elas precisam ser complementares, não podem ser feitas de forma isolada. Qualquer que seja o tipo de manejo utilizado, ele precisa ser muito mais do que uma ação isolada, ela precisa ser combinada, é preciso que a gente utilize o manejo integrado. E aí aqui eu mostro para vocês, né, uma série de táticas ou de técnicas que você pode utilizar para controlar. São os métodos culturais, os métodos físicos, mecânicos, legislativo, controle biológico, resistência de plantas, manejo comportamental, manipulação até genética de pragas, controle químico, alternativo, enfim. Tudo isso aí pode e deve ser utilizado, mas de forma integrada. É o que a gente chama de manejo integrado, tanto de praga quanto de doença. A partir de todas essas atitudes ou técnicas utilizadas de forma principalmente preventiva, aí você vai poder fazer a sua tomada de decisão. Quando é preciso utilizar uma técnica ou uma prática, ou até mesmo investir algum recurso para, de fato, introduzir na área e eliminar, erradicar aquela praga ou doença. Então, as análises de campo, controle de praga, tudo isso aí pode ser feito em nível de amostragens, né, para que você definitivamente tome a sua decisão, se é preciso interferir com o manejo adicional àquilo que você já adota, porque isso envolve custo, envolve mão de obra, enfim. Então, é importante que o manejo, a mensagem final é essa aqui, que o manejo ele seja integrado, nunca deve ser uma prática utilizada de forma pontual e isolada. Dúvidas? Ediane, Conceição, temos um colega aí, chegou depois, né? Tiago. Nenhuma dúvida? Então, vamos lá, né? Bom, vamos seguir aqui. Vamos falar agora do controle genético. Ediane, que você falou agora sobre os nematóides, eu trago aqui de uma forma até mais detalhada, né? Já falamos disso. O que é o controle genético? É a utilização de espécies vegetais, de variedades de espécies vegetais que sejam resistentes a pragas e principalmente a doenças, para que você evite que, quando em contato com esses patógenos, essa planta venha a adoecer. Então, a gente sabe que a soja, né, a cultura da soja, ela sofre com a ação de vários patógenos. Um deles é um patógeno de solo, que é o nematóide de Galha, que é o Meloidogene incógnita, como vocês podem ver aqui. Então, o que acontece? Aqui, como vocês estão vendo no perfil do solo, né, é um cultivo de soja, e tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, observe e acompanhe aí a seta do mouse, são os nematóides que invadiram o sistema radicular e provocaram esse entumecimento, aí, esse acúmulo de nematóides formando galhas. Aqui embaixo, observe aqui, uma planta sadia, sistema radicular de uma planta sadia, ou resistente, uma variedade resistente ao nematóide, e aqui ao lado, uma variedade que é suscetível ao ataque, ou seja, ela não é resistente. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui são nematóides. Aí, se a gente pegar essa estrutura da raiz e levar para o laboratório e fizer um corte, o que nós vamos ver é justamente isso aqui, ó. É um nematóide, né? É um ser que consegue se alimentar de nutrientes que estão no sistema radicular da planta. Mas, ao fazerem isso, se multiplicam e, consequentemente, a planta vai definhando aos poucos aí, e, consequentemente, vai morrer. Se não morrer, vai perder a sua produtividade de forma considerável. Portanto, quando se fala em controle genético, estamos falando da utilização de variedades resistentes a pragas e doenças. E quem é que desenvolve essas variedades resistentes? São instituições de ensino,
e de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa, que manipula, que utiliza essas variedades, estuda o seu genoma e observa aí onde pode fazer essas modificações ou implementações de genes de resistência que vão ser, consequentemente, resistentes ao ataque de algumas pragas e doenças. Essas pesquisas, gente, demoram muitos anos, porque precisam fazer esses estudos em laboratório, depois utilizar casas de vegetação, né, estufas, depois ir para campos experimentais, depois de muito bem consolidada a pesquisa, é que distribuem-se essas variedades para os produtores. Diga, Diane. Professor, na agroecologia, a gente pode estar utilizando essas variedades que são resistentes. Eu não sei se eu estou enganada, mas parte delas são feitas com organismos geneticamente modificados, não é isso? Ou estou errada? Está certa. Senhorita, está certa. São organismos que a maioria das vezes são geneticamente modificados. Aí eu vou lhe devolver a pergunta para fazer você pensar e você me responde, certo? Quando a gente fala de cultivo de soja e quando a gente fala de infestação de meloidógeno, que é o nematóide do solo, nós estamos naturalmente falando, na sua grande maioria das vezes, de sistemas de monocultivos em áreas extensas. Qual seria, portanto, Ediane, a estratégia para evitar a utilização de variedades que são geneticamente modificadas? Seria sem necessidade de utilizar essas espécies, essas variedades resistentes, não é isso? Sem utilizar essas espécies, isso. Seria a diversificação, né, cultural. Com certeza. Você foge, é o que a gente está falando aqui, o controle cultural e as técnicas agroecológicas têm essa finalidade de você dar uma diversidade na sua área para que os inimigos naturais eles estejam ali presentes. Se você uniformiza, se você coloca apenas uma espécie vegetal, quando surgirem ali os insetos, pragas, doenças, naturalmente isso vai ser um prato cheio para aquela praga se desenvolver. O contrário, como eu já disse, é verdadeiro. Se você diversifica, você tem uma probabilidade até da praga estar presente ali, mas a infestação, o ataque vai ter um dano muito menor. Então, o prejuízo econômico, ele não é tão considerável assim. E pensando sempre na questão da diversificação. E se você tem uma infestação de meloidógeno, ou seja, de nematóide no solo, já lhe diz que alguma coisa está errada, está em desequilíbrio. O que é que você pode fazer para melhorar as características físicas e principalmente químicas e biológicas do solo? Então, incorporar mais matéria orgânica, dar um descanso na sua área, fazer rotação de culturas, expor esse solo à ação do sol por algum tempo, porque o aquecimento do solo, a solarização, vai fazer com que aumente a temperatura e elimine alguns insetos considerados pragas e entre outros organismos também. Ficou claro? Sim, muito obrigada. Que isso, vamos lá. Qualquer dúvida, estamos aqui. Bom, em relação ao controle genético, por que se usa muito? Porque que ele tem um custo relativamente baixo, tem um reduzido impacto ambiental, não polui tanto, né? E pode ser aplicado aí, como eu disse, quando vai para o campo, em larga escala. Mas em relação ao controle genético, nós temos três conceitos. Temos plantas que têm imunidade, temos plantas que são resistentes e temos plantas que são suscetíveis. Ou seja, quando se fala em imunidade, significa dizer que aquela espécie vegetal não tem nenhum dano. Em qualquer que seja a situação, ela é imune. A gente diz que a planta é resistente quando essa planta sofre alguns danos após o ataque de praga ou de doença, mas quando você compara com outras espécies vegetais que não são resistentes, ela tem danos muito menores. E a gente diz que a planta é suscetível quando ela sofre danos grandes, danos consideráveis quando submetida ao ataque de pragas e doenças,
especialmente quando você compara com outras plantas em uma situação de igualdade de ataque. Então, temos plantas imunes que não vão sofrer dano, resistentes que vão sofrer danos menores e suscetíveis que vão sofrer danos consideráveis, levando inclusive até a morte. E, por fim, quando se fala de resistência também dessas espécies vegetais, a gente tem resistência vertical, onde essa resistência não é afetada por influências ambientais, como, por exemplo, mudança de clima, temperatura maior ou menor, e temos a resistência horizontal. Isso são termos aí de laboratório, né, para que os pesquisadores tenham e produtores tenham esse conhecimento. A resistência horizontal, não tem, melhor dizendo, influência do ambiente. A resistência vertical não há influência de fatores ambientais e a horizontal sofre influência do ambiente. Por exemplo, como eu disse aí, uma incidência maior de precipitação, ou seja, de chuva, pode provocar mudança na resistência horizontal das espécies vegetais. Como vocês já sabem, chegado aquele momento da gente revisar para consolidar o conteúdo que foi passado para vocês aqui hoje em relação ao controle cultural e genético. Portanto, Conceição, considerando um plantio de hortaliças irrigado, Conceição... Professor... Oi? O senhor só falou na aula passada que iria encerrar a gravação antes. Você tem razão. Ainda bem que você lembrou, né, Diane? Bom, a gente vai responder só essas duas perguntas aqui, mas antes disso eu vou encerrar a gravação para que a gente dê continuidade à aula, tá bom? Só um minuto.